Salve os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Livro de 1 Reis, capítulo de número 20, verso de número 28. Permanecemos ainda na campanha o Deus dos montes e o Deus dos vales. Louvado seja Deus. Se você está no monte, louvado seja Deus. O Senhor é Deus lá. Mas se você também está no vale, também o mesmo Senhor está lá. Porque o Senhor está em todos os lugares. Aleluia. Porque Ele é onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer. Aleluia. Quero agradecer ao meu amigo Juan que veio esta noite. Louvado seja Deus. Não é fácil trazer ele não, viu? Ele se esquiva um bocado de mim, é liso. Louvado seja Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque aprove a Deus que viesse ele e a família dele. Eu já peço aos irmãos que apresente essa família na mão do Senhor, porque é um projeto que Deus tem, aleluia. E nós temos visto aí que o inimigo tem investido contra as famílias, mas essa família escolheu o melhor lugar para estar, na casa do Senhor essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida dessa banda. Louvado seja Deus. Que banda abençoada. Quando eu cheguei no comércio esses dias, uma irmã falou comigo, disse assim, lembrou do dia que esteve aqui, disse assim, eu queria que tivesse uma banda dessa lá na igreja. Louvado seja Deus. Vocês são uma bênção para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a palavra do Senhor que diz assim: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Se você pegar o seu texto, louvado seja Deus, o rei Acabe, aleluia, um dos piores reis de Israel, ele recebeu uma profecia da parte do Senhor, e a profecia era essa: Deus ele iria entregar os sírios na mão de Acabe. Mesmo Acabe sendo um rei desobediente, mesmo Acabe sendo um rei injusto, mesmo Acabe sendo um rei idólatra. Quem aqui não conhece a história do rei Acabe, louvado seja o nome do Senhor. O rei Acabe foi um dos piores reis de Israel. Perseguiu os profetas, matou os profetas, levantou altares a deuses estranhos, se casou com uma mulher que era sacerdotisa de um casal de deuses, chamado de Baal e Azera. Era um casal de deuses a qual eles o adoravam. E louvado seja o nome do Senhor, porque os deuses do mundo são diferentes do nosso Deus. O nosso Deus, aleluia, é Ele quem é por nós. E a Bíblia diz assim: se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Um dos atributos de Baal, ele gostava que os seus servos plantassem bosques a ele. E em Israel se instalou bosques. Para que bosques, irmão Rafael? Os sacerdotes, os profetas de Baal, quando os bosques cresciam e as árvores estavam altas do seu tamanho, eles iam prestar um culto a Baal. E o culto deles era o seguinte: eles entravam e chegavam lá dentro dos bosques, eles se cortavam, eles se flagelavam, se chicoteavam, eles sangravam, se feriam, para que quando o seu corpo começasse a jorrar sangue, eles apresentassem o seu sangue no altar de Baal. Porque o Deus do mundo precisa que o ser humano apresente sangue para eles, e o sangue do próprio ser humano, mas o nosso Deus é completamente diferente. Ele deu o seu próprio sangue por nós, e é por isso que nós estamos aqui, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Já foi louvado aqui que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Baal precisa que você, aleluia, que a sua família derrame sangue, o nosso Jesus não. Ele desceu, ele se despiu, aleluia, da sua glória, veio aqui, passou uma cruz de dor e derramou todo o seu sangue, para que nesta noite, no dia da cruz, as portas desse lugar se encontrassem abertas, e aqui se encontrassem reunidos, um povo lavado e comprado pelo sangue de Jesus. E aqueles que ainda precisavam conhecer o sangue de Jesus estão tendo a oportunidade nessa noite de experimentarem o que essa igreja já experimentou: ser lavado, remido, comprado, restaurado pelo sangue dele. Aleluia. O nosso valor nenhum dinheiro pode comprar. Aleluia. A sua vida nenhuma moeda compra. A sua vida não compra em dólar, não compra em real, não compra em euro. A sua vida não compra em Bitcoin. A sua vida não compra em moeda digital. A sua vida tem um valor, e é o valor do sangue do Filho de Deus. Valor esse que nenhuma moeda pode pagar, a não ser o precioso sangue de
de Jesus. Esse é o nosso valor. Aleluia, bendito seja Deus, não porque merecemos, mas porque Jesus nos amou de uma tal maneira, porque Deus amou a gente de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Aqui está agora o rei Acabe, construindo altares idólatras, e a Bíblia diz, aleluia, que aqueles altares são chamados de altares que causam ciúme em Deus. Deus, Ele tem ciúme de você. Deus não tem um ciúme obsessivo, mas Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele quer você só para Ele. Deus não te divide com ninguém. Aleluia. Certa feita Jesus, pregando a palavra do Senhor, Ele disse: de uma fonte não pode sair dois tipos de águas, águas doces e águas amargas, e nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de desagradar a um e agradar ao outro. Assim Jesus, aleluia, é comigo e com você. O Senhor não nos divide para o mundo, o Senhor não nos divide com Baal. O Senhor nos quer para o seu, aleluia, interesse, para a sua glória, para exaltar o nome do Senhor. Baal estava levando a idolatria para dentro de Israel, aleluia, e o rei fazia com que todo o povo pecasse contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando de repente Baal, aleluia, sendo adorado dentro de Israel por um rei que não tinha temor. Tem hora que o crente olha e parece que vê, aleluia, no mundo Deus agindo na vida de pessoas que não merecem. Mas como é que pode? Deus abençoa tanto fulano de tal. Como é que pode uma pessoa daquela ser bem sucedida, sendo que ele faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro? O profeta Asaf, o levita Asaf, determinado dia da sua vida, quando ele viu a riqueza dos ricos, e ele viu que ele andava passando situação difícil dentro de sua casa, na inauguração do templo de Salomão, Asaf, ele escreve uma música. Asaf escreveu um louvor para que Deus recebesse aquele louvor. É por isso que nós estamos falando a respeito da banda, porque quando nós louvamos aqui na terra, Deus, ele recebe no céu. E tem dia que o negócio está tão poderoso que Deus, ele desce do céu e recebe dentro da igreja mesmo. O templo de Salomão foi assim. Deus colocou a sua nuvem em cima do templo, e a Bíblia diz que quando eles foram começar a louvar, Deus recolheu aquele hino para si. Ninguém ouviu o que foi cantado, porque todos caíram na presença do Senhor, porque a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Aleluia. Deus, ele, aleluia, conta com a minha e com a tua adoração. Israel estava dividido, e ainda assim Deus teve misericórdia de Israel. De repente os filhos começaram a afrontar, e o nome do rei era Ben-Hadad. Ben-Hadad começou a afrontar Israel, e afrontava, e de repente ele mandou que cercasse Israel. Tem hora que na sua vida o inimigo também pode ser que lhe cerque, mas ele fica ao seu derredor, aleluia. Ele não tem poder para lhe tocar, não, porque depois que nós fazemos parte do povo de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas confundem muito isso aqui, quando se fala a respeito do anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Não está falando um anjo do Senhor, está falando em teofania. É o próprio Deus que acampa ao seu redor, ao redor daqueles que temem ao nome do Senhor. E é o próprio Deus que te livra da mão do diabo, porque o inimigo fica ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, procurando quem possa tragar. Mas Deus, aleluia, chegou no Iedagós com vida, aleluia, e interrompeu os planos do diabo ao nosso favor. Bendito seja o poderoso nome de Jesus. Nessa noite eu tenho certeza de uma coisa a respeito da minha e da tua vida. Se o diabo tinha plano de tirar ela, acabou o plano de Satanás contra a nossa vida, porque Jesus chegou primeiro para derrotar as forças do diabo. Pois para isso se manifestou a glória de Deus, para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando agora Acabe se vê encurralado e vai procurar um conselho, de repente Deus usa um profeta. Quem ainda crê que Deus usa profeta? Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda tem profeta na terra para falar a respeito do que Ele quer. A Bíblia diz que agora o profeta diz: vai e peleja contra este povo, porque o Senhor Deus vai entregar esse povo na tua mão. E muito maior era a quantidade da multidão que estava com o rei Ben-Hadad do que o que estava em Israel. Quando de repente Deus começa a entregar e Israel começa a prevalecer. Só que o diabo, irmão, não se levanta uma só vez. O diabo não é, aleluia, conformado. Quando ele vê que ele perdeu
ele tenta de novo, ele tenta de novo, ele tenta de novo, ele vai tentando destruir o povo de Deus, aleluia. Mas ele se esquece de uma coisa maior, é aquele que está conosco, do que o que está com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Maior é o que estava em Israel, do que o que estava com Ben-Hadad. Maior é Deus aqui nesse lugar, do que aquele que se levantou contra a sua vida. A Bíblia diz que lá vai ele, louvado seja o nome do Senhor. E Deus os entrega. E os sírios tiveram agora uma grande ideia, e a ideia dos sírios é tirar Israel do seu campo de batalha. Eles iriam levar Israel para baixo do monte, porque Jerusalém é um lugar alto, Israel fica localizado em um outro lugar. E o conselho dos sírios foi esse: Israel ganhou da gente porque o Deus deles se manifesta no monte. Tem pessoas que acham que Deus só se manifesta no monte. Tem pessoas que acham que Deus só se manifesta onde ela está. Tem pessoas que acham que Deus só faz do jeito dele. Mas Deus, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E operando Deus, ninguém impedirá. Quando Deus se levanta para resolver a causa de alguém, não há ninguém que possa impedir. Quando Deus chega para acabar com o conselho de Ben-Hadad, maior é Deus na nossa vida. A Bíblia diz que agora os sírios disseram: vamos levar Israel para o vale, porque o Deus dele é só Deus de monte. Aleluia. As pessoas não sabem do que nosso Deus é capaz. O mundo não sabe o que Deus é capaz de fazer quando ele se levanta ao nosso favor. Aleluia. Se eles nem conhecessem a história de Israel, aleluia, louvado seja Deus, o conselho deles estaria correto, porque a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 8, verso de número 4, que Deus tinha um negócio no monte, e no monte Ararat a arca de Deus pousou. Então realmente Deus é Deus de monte. Deus é Deus de monte. A tempestade foi grande, era dilúvio, estava Noé e a família dele, aleluia. Mas Deus é o Deus que dá escape à sua família. Bendito seja Deus. Grande é a tempestade, mas maior é Deus, que faz cessar toda a tempestade e faz a arca repousar em cima do monte, em lugar seguro. Nosso Deus em cima do monte acalma a sua tempestade nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 22, que existia um monte onde Deus teve um particular com o pai e com o filho, chama Monte Moriá, aleluia, aonde Deus pede a Abraão que leve seu filho Isaac até lá e sacrifique Isaac. Louvado seja Deus. Tem hora que Deus parece que está pedindo demais do crente, mas o mesmo Deus que pede é o Deus que dá livramento, porque quando Deus fala, ele garante, aleluia. Deus, ele trata com família em cima do monte, Deus dá livramento em cima do monte, em cima do monte Deus se manifesta. Então o Sírio estava correto, o nosso Deus realmente é Deus de monte. A Bíblia diz no livro de Êxodo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 19, que Deus chama Moisés até o monte Sinai, e no monte Sinai acontece uma coisa: Deus, ele quer falar com Moisés em cima do monte. Deus fala com a igreja em cima do monte. Deus tem recado para o seu povo em cima do monte. Ele manifesta e faz ouvida a sua voz. Então o Sírio estava certo, o nosso Deus realmente é Deus de monte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 27, verso de número 4, louvado seja Deus, que Deus chama aquele povo em cima do monte Ebal e diz assim: quando vocês entrarem na terra prometida, eu quero que vocês construam para mim um altar para que eu seja adorado em cima do monte. Deus quer que você construa um altar. Deus quer que você reorganize a sua casa, reorganize a adoração a Ele, porque em cima do monte o crente precisa adorar a Deus. No primeiro monte, aleluia, Deus acalma a tempestade. No segundo monte, Deus dá livramento para a sua família. No terceiro monte, Deus instrui o seu povo através da sua palavra. No quarto monte, Deus quer a adoração da igreja no altar do Senhor. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso de número 1, que Deus chama Moisés em cima do monte Nebo. E existe esse monte, o monte Nebo, louvado seja o nome do Senhor. Deus diz: Moisés, sobe aqui, porque eu quero lhe mostrar a terra prometida em cima do monte. Deus dá visão ao seu povo, Deus tira as escamas e Deus mostra o sobrenatural. Olha, crente, a tua vitória está bem ali. Louvado seja o nome do Senhor. Em cima do monte, Deus retira o obstáculo e mostra ao crente aonde está a vitória dele. Então, o conselho dos sírios estava certo. O nosso Deus é Deus de monte. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo de número 11, verso de número
monte Hermon. Louvado seja Deus. Deus diz a ele: pode entrar e conquistar a terra prometida. Em cima do monte, o crente conquista a vitória, segundo a vontade de Deus. Então Deus é Deus que dá vitória em cima do monte. E se Deus dá vitória em cima do monte, o conselho dos filhos de Ben-Hadad estava certo. Em cima do monte Deus dá vitória, porque Deus é Deus de monte. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo de número 4, verso de número 6, que Deus chama Baraque, aleluia, e Débora em cima do monte Tabor. E lá em cima do monte Tabor eles foram guerrear, aleluia. Ela ficou no monte, ele desce para guerrear em Israel. Em cima do monte, aleluia, começa a batalha do crente. E lá embaixo a guerra acontecia. Em cima do monte Baraque ficava com medo, mas lá embaixo do monte a luta acontecia, quando de repente diz a palavra do Senhor que Deus levanta a Débora e diz: vai, Baraque, porque Deus está te dando a vitória. Em cima do monte tem peleja, mas em cima do monte Deus dá a vitória ao crente. O professor dos filhos estava certo. O nosso Deus realmente é Deus de monte. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 19, que no monte Carmelo Deus pede a Elias para que vá lá em cima, porque ele quer se manifestar com fogo. E todo mundo conhece essa história. Elias edifica um altar, molha aquele altar em nome de Jesus. Aleluia, preste atenção na palavra dessa noite, porque eu creio que Deus vai dar vitória à sua igreja através do poder da palavra de Deus. Irmão Rafael não pode fazer nada pela sua vida, não, mas se você se segurar na palavra do Senhor, a palavra do Senhor é espada do Espírito e dá vitória. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no monte Carmelo, Elias, quando ele encheu o altar de água, colocou o sacrifício em cima, ele faz uma pequena oração e Deus responde com fogo. E se Deus responde em cima do monte com fogo, o conselho dos filhos estava certo. O nosso Deus é Deus de monte, porque em cima do monte Deus te responde com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, no livro de João, capítulo de número 4, verso de número 20, que em cima do monte Gerizim, uma mulher, aleluia, que nós conhecemos como mulher samaritana, foi lá procurar saber de Jesus se existia, aleluia, um lugar certo para adorar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em cima do monte Deus fala com aqueles que estão rejeitados e traz ele de volta para o seio do seu amor. Em cima do monte Jesus reconcilia, aleluia, a esperança daquela mulher, porque o nosso Deus realmente é Deus de monte, como diz os Assis. A Bíblia diz, aleluia, os filhos, perdão, que no livro de Marcos, capítulo de número 13, verso de número 3, que Jesus instruiu os seus discípulos em cima do monte das oliveiras. E em cima do monte nosso Deus fala a respeito do futuro. Então Deus está planejando o seu futuro aqui essa noite, porque em cima do monte Deus fala das coisas que irão acontecer em um tempo futuro. Livro de Mateus, capítulo de número 27, verso de número 33. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Existe o último monte que Jesus precisava passar. Nós conhecemos ele como Monte Gólgota. No Monte Gólgota, como eu já lhe disse, aleluia, nos bosques de Baal. É o ser humano que dá sangue a ele. Mas em cima do Monte Gólgota foi o lugar onde Jesus resgatou a sua vida, te livrou da mão de Satanás, te colocou sentado dentro da casa do Senhor, para que o nome dele fosse adorado na sua vida. Então saiba de uma coisa: o conselho dos filhos estava correto. O nosso Deus realmente é Deus de monte. Aleluia. Quem crê que Deus se manifesta em cima do monte? Deus é Deus de monte. Agora os filhos tiveram o seu conselho. Vamos trazer Israel para dentro do vale. Tem hora que o diabo arma cilada contra a sua vida e quer te levar no meio do vale. As pessoas confundem vale com val, porque Jacó passou pelo val de Jaboque. E val com U não é vale, é val. Val de Jaboque era um pequeno braço de rio aonde dava para se passar a pé, dava para se passar andando. Val de Jaboque. Mas vale é uma montanha de um lado,
outra montanha de ouro e um despenhadeiro no meio. Lá embaixo é o vale. Tem hora que o diabo quer botar você no meio de um lugar como esse, frio, escuro, sozinho. O diabo quer atormentar a sua vida e está dizendo assim: bora levar ele no vale, porque lá o Deus dele abandona ele. Mas o diabo, na boca dos assírios e dos sírios, perdão, não sabia que o Deus de Israel é Deus de monte, mas que também é Deus de vale. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não sabia que o mesmo Deus que te exalta na igreja é o mesmo Deus que te visita no seu quarto, na hora da aflição. O diabo não sabia que Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, o diabo não sabia que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria do crente vem de manhã, vem ao amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo de número 14, verso de número 1, que existe um vale chamado Vale de Sidim. Lá no Vale de Sidim, Jacó lutou pela sua família. Quando você está no vale, Deus prova você a respeito da sua família. E se Deus está falando de família, tem alguém que está passando uma luta dentro de casa e Deus está dizendo essa noite: é eu que vou resolver. Quem resolve a luta do crente é Deus. Quem resolve é Deus. Quem resolve é Deus. Os assírios, os filhos, perdão, deram conselho ao seu respeito, dizendo, aleluia, que Deus só age por você de uma maneira, mas ele não sabe que Deus age por você do jeito que ele quer, no meio da prova, no meio da luta, no meio do deserto. Deus age na sua vida do jeito que ele quer. Aleluia. Vale de Sidim, aonde o crente luta pela sua família. Está preparado, crente, para guerrear a batalha espiritual pela vida da sua família? Essa noite Jesus está lhe preparando para lutar pela sua família, pelo seu filho, seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu parente acamado. O Senhor está lhe preparando para essa luta poderosa. Aleluia. Gênesis 26, verso 1, Vale de Gerar. O Vale de Gerar, irmão, é onde o crente passa pela afronta. Ali o diabo se levanta, ali o diabo, aleluia, envia recado, ali o diabo levanta conselho. Ali no Vale de Gerar, o crente está agora sozinho, sem ninguém. O Vale de Gerar, onde o crente está lutando pela família dele, e a mãe te manda um recado para o marido, para a esposa, dizendo a seu marido: está aqui comigo. Isso é Vale de Gerar. No Vale de Gerar é quando, louvado seja o nome do Senhor, você ouviu uma coisa e não pode responder, porque a afronta, o crente se enfrenta calado. Oh, glória por isso. No Vale de Gerar, o crente sente a vontade de responder e a carne de ver, mas ele tem que calar a boca, porque o Senhor pelejará por vós e buscará dele quando você se cala. Deus se levanta para agir ao seu favor. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus foi vitorioso porque ele suportou as afrontas calado. Então cala a boca hoje, crente, porque Jesus está se levantando aí ao seu favor. Fica quietinho, porque o Senhor está se levantando. Aleluia. A Bíblia diz: louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus é tão tremendo. Deus é tremendo e é terrível. Bendito seja Deus. Que diz a palavra do Senhor? Salmo de número 84, verso de número 5. Vale de Baca. Aleluia. E o que é Vale de Baca, irmão Rafael? O primeiro vale você luta pela sua família. O segundo vale é o vale, aleluia, das afrontas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: no Vale das Afrontas, Deus mudou o nome daquela afronta para Helpot, que quer dizer faço novas coisas, faço tudo novo outra vez, estou fazendo uma coisa nova. E eu creio que Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar assim, oh glória a Jesus. Bendito seja Deus. Depois que você passa pelo Vale das Afrontas, tem outro vale, oh glória, chamado de Vale de Lágrimas. É onde o crente vai chorar. Olha sua Bíblia, Salmo de número 84. Você vai saber que o crente também chora, mas o crente, quando chora, o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece o monte, sabe por quê? Porque ainda, aleluia, no vale onde você luta pela sua família, os assírios, os sírios, perdão, não sabia que Deus era Deus dos vales. Lá no Vale das Afrontas, os sírios não sabiam que Deus era Deus de vale. Lá no Vale das Lágrimas, os sírios não sabem que Deus é Deus de vale. Então
conselho sobre a sua vida estava errada. Eles acharam que Deus só operava por você no monte, mas Deus mandou vir aqui essa noite para dizer que mesmo no meio do vale, Deus vai até lá, Deus vai até lá, vai até lá, porque tem alguém que precisa de socorro. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, aleluia, capítulo de número 21, verso de número 9, que existe um vale chamado Vale de Elá. Lá no Vale de Elá, louvado seja o nome do Senhor, foi onde Davi começou a ouvir a afronta de Golias. E no Vale de Elá, aleluia, Golias se levantava não uma vez, Golias se levantava duas, levantava quando o dia amanhecia, afrontava Israel, e de novo, quando o dia ia chegando no final, Golias se levantava de novo, afrontava Israel de novo. Mas de repente, Deus levanta Davi. Davi, nessa noite é você que vai, aleluia, vencer esse gigante, porque Deus é contigo. No Vale de Elá, o gigante afrontava duas vezes, mas Davi foi lá uma vez só e voltou de lá com a cabeça do gigante. Você sabe por quê? Porque maior era quem estava em Davi do que Golias com seus 3 metros de altura. Maior era quem está conosco no meio do vale do que aquele que nos afronta 1, 2, 3, 4. Seja quantas vezes você foi afrontado no meio do vale da afronta, Deus está indo até lá para que você saiba que Ele é o Deus que cuida do crente no vale. A Bíblia diz, aleluia, livro de Josué, já vou encerrar, aleluia, capítulo de número 10, verso de número 12, que existe um vale chamado de Vale de Aijalon. Um Vale de Aijalon, aleluia, é quando de vez em quando você se levanta. Se aconteceu isso em sua vida, presta atenção. Vale de Aijalon, o crente se levanta para ajudar alguém, e esse alguém é quem prejudica o crente. Vocês já viram isso acontecer no Vale de Aijalon? O crente se levanta com o coração aberto e alguém tenta passar a rasteira, mas Deus restitui o crente, aleluia. Ainda que alguém pense que passou você para trás, não está pelejando contra você, mas está pelejando contra seu Deus. Cala um pouquinho só, porque Deus está agindo ao seu favor. A Bíblia diz, aleluia, bendito seja Deus. Livro de Ezequiel, todo mundo conhece, capítulo de número 37, que Deus, aleluia, levou o profeta no meio do vale de ossos secos, no meio de vale de ossos secos. Deus leva o crente em lugares terríveis. Deus também mostra a você coisas terríveis e tremendas. Mas eu quero te dizer uma coisa que está escrito no texto: Deus levou o profeta até lá. Você não vai no vale sozinho não, crente. Ainda que os ossos estejam sequíssimos, Deus levou o profeta até lá. No meio do vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos, era Deus levando Ezequiel lá. Deus está te levando no meio da prova, mas é Ele que está te levando. É Deus com você, para que você saiba que o conselho do filho na sua vida estava errado, estava errado, estava errado. O que disseram para você era mentira, estava errado. Deus chegou aqui para você saber que falaram de você era mentira. Deus entra ao seu favor no meio do monte, no meio do vale, no meio da prova, no meio da luta. É Deus te conduzindo, é Deus te levando a lá, é Deus indo com você, é Deus te guiando, é Deus te provando, mas a hora vai chegar, aleluia. A Bíblia diz no livro de Salmo, esse daqui é Salmo de número 23, verso de número 4. Vale da sombra? Vale da sombra? Tem dia que o crente vai no vale da sombra da morte, aleluia. Tem dia que o crente vai lá. Tem dia que Deus leva o crente para ver ossos sequíssimos. Tem dia que Deus bota o crente em cima do leito, Deus tira do leito. Tem dia que Deus pega o crente assim, você está vendo? Se não fosse a minha mão, você não aguentava. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, aleluia. Mesmo no vale de ossos secos, mesmo no vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Puxa a cabeça do homem e o meu pai se transforma certamente. Tem uma coisa que é certa, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Eu quero lhe dizer uma coisa para a gente encerrar. Os filhos não sabiam que Deus estava com Israel no monte, mas que no meio do vale era Deus que levava Israel lá. Não é o diabo te conduzindo para a prova, não. Mateus capítulo 4, o Espírito do Senhor, aleluia, conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. A Bíblia diz que Deus leva o profeta no meio do vale de ossos secos. Se você
está passando pelo vale, nessa noite eu quero lhe dizer uma coisa: você dobre seu joelho e dê graças a Deus, porque eu creio que vai no vale, com Deus na frente. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está entrando em providência na vida de alguém, na família de alguém, no conselho de alguém, contra a sua família, contra a sua vida. Acabou de cair, aleluia, mas aquele não cura, aquele não vinga, aquele não vai. Deus está dizendo aí: acabei com esse conselho. Eu sou o Deus do monte, mas eu também sou o Deus no meio da luta e no meio da prova. Que Deus vale fortemente a cada coração. Eu quero agradecer a minha oportunidade e que o Senhor, aleluia, continue abençoando.